seja bem-vindo, programadores! Nesta aula você verá, de forma clara, muito bem explicada, e a forma correta de como você se conectar ao banco de dados. Essa será apenas a primeira aula, não introdutória, nós já veremos a prática, mas eu não passarei todas as informações, como validar as informações antes de mandar para o banco de dados, porque se eu passar todas as informações de uma vez só, pode ser que você não consiga compreender. Então, eu vou passar um pouco sobre o modelo de 3 camadas, enviando informações de um formulário para o banco de dados. Vamos usar, então, C# com SQL Server. O que faremos nessa aula? Temos lá o nosso formulário que vamos criar, e temos uma classe cadastrar e uma classe conexão. O fluxo de informações será o seguinte: eu vou pegar todas as informações que estão no meu formulário, que eu quero enviar para o meu banco de dados, para a classe cadastrar em formato string. Porque o formulário, aquelas caixinhas de texto que você tem para a pessoa digitar, mesmo que ela digite um número, essa caixinha vai ser transformada, vai ser considerada como uma string. Então, preste muita atenção nesse detalhe. Chegando as informações na classe cadastrar, ela se conectará com a classe conexão. Essa classe conexão tem a função de se conectar ao banco de dados, conectar ou desconectar. Depois, eu devolvo a informação através de uma mensagem. Eu devolvo se foi cadastrado com sucesso ou se houve algum erro ao tentar se conectar com o banco de dados. Então, uma mensagem vai vir. Ou vai vir a mensagem de sucesso, deu tudo certo, ou uma mensagem de erro. Por que precisa colocar duas classes ao invés de escrever tudo no formulário? Muitos programadores, eles fazem isso. Ao invés de ter uma comunicação, um fluxo, eles simplesmente colocam o acesso do banco de dados lá no evento do botão que eu quero fazer alguma coisa. E não é a maneira correta. Na empresa, para programar em desktop, é utilizado, então, um modelo específico, que é um padrão de projeto, onde as camadas, se chama modelo de 3 camadas, elas vão se comunicar para algum propósito. Esse modelo não está completo. Como eu disse, eu irei mostrar apenas uma parte de como se conectar. O código é o mesmo, apenas a conexão vai mudar na próxima aula. Por quê? Porque ainda faltam classes aqui. Eu não estou criando agora aqui uma classe para validar as informações antes de enviar, e precisa. Então, o modelo verdadeiro que é usado nas empresas, e veremos na próxima aula, terá também a classe controle, a classe validação e as classes intermediárias. Assim como eu posso ter um formulário, 2 ou 3, eu também posso ter uma classe intermediária, 2 ou 3. Falaremos mais na próxima aula sobre a comunicação e o fluxo de funcionamento. Então, esse é o modelo de 3 camadas, sendo a de baixo, que é as telas, chamado de camada de apresentação. A camada do meio, onde é feito o controle, a validação, tudo antes de enviar para o banco de dados, se chama camada modelo. E temos também a camada DAO, que é total conexão com o banco de dados, para realizar toda a manipulação que é necessária. Vamos ver então na prática como funciona isso. Abra o seu Visual Studio. Então, nós vamos começar fazendo algo bem simples, apenas inserindo informações no banco de dados, cadastrando o nome e telefone de uma pessoa. Então, eu vou colocar aqui João, José, e um número qualquer.
pessoa cadastrada com sucesso. Vamos conferir. A minha tabela é a tabela X, de exemplo. Ah lá, José 3232, foi cadastrado. Vamos começar então criando um novo projeto. Cadastro de pessoas. Vamos para o nosso toolbox e inserir todos os elementos. Vamos pegar um botão de cadastrar. Dois labels e dois text boxes. Vamos nomear em text, nome, telefone e cadastrar. E vamos alterar o name, que é onde a gente vai acessar, como se fosse uma variável. Então, vamos colocar o diminutivo de text box. Vamos colocar txb nome. E o txb telefone. Alterando também o botão, ficará btn cadastrar. Vamos criar então uma classe conexão, que vimos no slide. E uma segunda classe, cadastrar. Cadastro. Vamos deixar em público já, porque ele vem automático privado. Vamos começar criando a classe conexão. Ela precisará de 3 coisas: o construtor, um método para conectar-se com o banco de dados, e um método para desconectar com o banco de dados. Você já sabe como criar um... Bom, eu espero que você já saiba criar um construtor, que ele tem o mesmo nome da classe. Um método conectar. Não será void. O retorno, vamos colocar um SQL connection. Mais pra frente já vamos ver
o porquê colocar um SQL Connection. Então, vai ter um return. Ele não está reconhecendo porque eu preciso adicionar a classe que faz conexão com o banco de dados. Então, você coloca resolve using data SQL client. Tá vendo? Já apareceu automaticamente. E o método para desconectar. Esse será void mesmo. Bom, ao instanciar a classe conexão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma conexão com o banco de dados. Para isso, temos uma classe específica, que é a SQL Connection. Então, vamos fazer uma instância de SQL Connection para poder usar os seus elementos. Para eu conectar-se com um banco de dados, eu precisarei do endereço desse banco de dados, o endereço dessa conexão. Então, eu coloco com.connectionString. E nesse connection string, você precisa passar o endereço do seu banco de dados. Então, uma maneira simples de fazer é você ir lá em cima em Choose, vai aparecer essa janela, e você seleciona a instância do seu banco de dados. E embaixo, o nome do seu banco de dados que você criou. No meu caso, é o teste. Você clica aqui, ó, tá vendo que apareceu? Verde. Você clica em cima e clica em propriedades. Tá vendo, ó? Connection String, é o mesmo nome, Connection String. Você vai copiar esse valor e vai colocar dentro destas aspas. Tá vendo que deu um erro ali? Porque ele não reconhece a barra, ele pensa que é uma outra coisa. Então, para resolver isso, você simplesmente coloca um arroba na frente, ele não vai considerar. Ou posso colocar duas barras assim, mas já coloca o arroba na frente e já resolve tudo. Pode ser que o seu banco de dados, a sua instância tenha senha, password. Caso tenha, você vai ter que alterar. Você faz a mesma coisa, você copia, cola e altera o password colocando a sua senha. Vai ter uns asteriscos e você tira e coloca a sua senha. Para o construtor dessa classe, então, é só isso. Ao eu instanciar essa classe, a primeira coisa que ele fará é se conectar ao banco de dados. Agora vamos arrumar o método conectar. Concorda comigo que para me conectar com o banco de dados, eu preciso primeiro verificar se ele já não está conectado? Porque se ele já estiver conectado, não faz sentido eu conectar novamente. Vamos fazer essa verificação. If, se a minha conexão, que é aquela que está lá em cima, que criamos, ponto state, ou seja, o estado da conexão, for igual, aí você já aparece aqui, já aparece o System Data Connection, ponto closed, ou seja, se essa conexão estiver fechada, aí sim eu posso conectar. Então, com ponto open. Caso contrário, eu não preciso conectar. Eu vou colocar então um retorno
Como o retorno não é void, mas sim SQL connection, eu vou devolver então uma conexão. Qual é a conexão? A que criamos lá em cima com. O método desconectar é a mesma coisa, eu preciso verificar se já não está desconectado, para não fazer isso duas vezes. Então, se vamos somente alterar, copiar e colar, e vamos apenas alterar o close. Ou seja, se o estado dessa conexão estiver aberta, aí sim eu fecho com ponto close. Então, por enquanto, nessa classe de conexão, é basicamente só isso. Vamos salvar e agora vamos para a classe cadastrar. Vamos criar um método construtor, cadastro, que tem o mesmo nome, e vamos passar para ele uma string nome e uma string telefone. Por que isso? Porque lá no nosso formulário estamos recebendo estas informações. Vamos seguir então uma ordem para a criação dessa classe. Você pode sempre seguir essa ordem para se conectar com o banco de dados. A primeira coisa que iremos fazer é o comando SQL. Para fazer uma operação que acesse ao banco de dados, vamos poder usar então o insert, que é para inserir, o update, para atualizar, e o delete, que é para deletar. Que são essas informações que estão aqui nessas caixinhas. Elas serão inseridas, atualizadas ou deletadas. Depois, em seguida, colocaremos os parâmetros. Vamos conectar com o banco de dados. Vamos executar o comando que a gente escreveu, que é aquele de insert ou update, que é esse comando de cima. Já executamos, vamos desconectar com o banco de dados. E depois mostrar uma mensagem de erro ou uma mensagem de sucesso. Seguindo essa ordem, não tem erro. A primeira coisa, então, será o comando SQL. Para mim poder escrever um comando, eu preciso de uma classe específica de escrever comandos, que é SQL Command. Para conectar com o banco de dados, onde nós criamos? Na classe conexão. Então, vamos instanciar essa classe conexão que criamos para se conectar e para desconectar também. Então, já vamos instanciar essas duas classes que precisaremos. A SQL Command, que eu chamarei de CMD. Está dando erro por causa da biblioteca. Você pode resolver assim. E vamos instanciar a conexão. Também precisaremos de uma string mensagem para mostrar no final a mensagem de erro. Vamos criar então uma variável string para guardar essa mensagem de erro ou sucesso. O primeiro passo, então, é o comando que você vai fazer alguma coisa no banco de dados. Para isso, temos um método dentro de SQL Command específico para isso, que é o command text.
Então, você vai colocar cmd.commandText. Para você decorar esse método, você pode pensar, commandText é um comando em forma de texto. E você coloca ele em forma de texto entre duas aspas. Daqui a pouco já vamos preencher esse comando. Depois vamos adicionar parâmetros. Já veremos para que fazer isso. Então você coloca cmd.parameters.adicionar com valor, onde terá dois parâmetros, um em aspas, que será uma string, e um outro. Depois, vamos se conectar com o banco de dados, que é a conexão, o nome conexão que criamos lá em cima. Para isso, vamos colocar um try catch para verificar se der algum erro ao tentar se conectar com o banco de dados. Caso o banco estiver desconectado, desligado ou dando algum erro, ele vai cair nesse catch. Então, dentro do catch, do try, aliás, vamos executar o comando de conectar-se ao banco de dados, que é o próximo passo. Para isso, o seu programa precisa saber o que eu tenho que executar. Eu não escrevi lá em cima command text, onde vai ter o insert into uma tabela e vou inserir o nome e o telefone. Eu quero executar este código, e esse código está guardado aonde? Não está guardado em um método dentro do cmd? Então, cmd.commandText. Então, o valor, o meu comando, ele está dentro desse método. Então, ele precisa saber o que ele vai executar dentro do banco de dados. Para isso, para me conectar, eu preciso de um outro método. Então, eu vou colocar cmd.connection é igual a conexão.conectar, que é a minha conexão lá que eu criei usando o método de se conectar com o banco de dados. Que ele abre a conexão com o banco de dados. Então, o que está acontecendo? Lá no método conectar, em vez de void, eu não coloquei para retornar uma conexão. Ou seja, cmd.connection, lembrando que nesse cmd está guardado o meu comando, ele precisa receber o endereço do banco de dados que eu quero mandar esse comando para ser executado. Então, dentro da minha classe conexão, eu não coloquei lá o connection string, que é o endereço do meu banco de dados, e ao me conectar, ao usar o método conectar, eu estou me conectando ao banco de dados com esse endereço. Então, para mim executar esse comando que eu escrevi, insert.update, ele precisa saber aonde ele vai executar. Então, é para isso que serve esse cmd.connection. Eu vou receber o endereço do banco de dados onde eu quero executar. Próximo passo, então, é executar o comando. Para executar o comando, vamos usar o cmd.executeNoCarry. Também temos o executeReader. O noCarry será apenas para você enviar um valor para o banco de dados. Eu estou só me cadastrando, enviando os valores que estão no formulário. Se eu quiser, além de enviar, eu quiser também pegar a informação do banco de dados e trazer aqui para o meu sistema, eu usaria esse header. Então, vamos usar o noCarry. Para desconectar, então, já que já executou, conexão.desconectar. E por último, mostrar
a mensagem de erro ou sucesso. Nesse caso, vamos mostrar cadastrado com sucesso. Para isso que eu criei a variável string mensagem. Ela guardará a mensagem de erro ou sucesso. Vamos deixar ela vazia para não ocorrer nenhum erro. E vamos colocar, então, cadastrado com sucesso. Entrando nesse try, se houver algum erro nessa linha de código de conexão ou na linha de baixo, execute non carry, sei lá, algum erro que ocorreu no banco de dados, ele foi desinstalado ou está desligado, ele vai cair, então, nesse catch. Ele nem vai executar o resto, ele vai pular o resto das linhas até o final das chaves e vai já pular para o catch para resolver o problema do erro. Ou seja, caso ele dê algum erro, mensagem vai continuar vazio. E eu vou cair, então, no catch. Caindo no catch, eu vou colocar a mensagem erro ao tentar se conectar com o banco de dados. Mas para isso eu não posso usar o exception. O exception, ele é para qualquer tipo de erro, ou seja, genérico. Mas eu estou falando que eu quero que caia nesse catch apenas se existir um erro específico. Então vamos usar o SQL exception e vamos colocar uma variável e para ser guardada o erro. Vamos agora então preencher o command text. Como eu vou inserir o valor nome e o valor telefone, eu vou usar o comando insert. Insert into. O nome da minha tabela é x, de exemplo. X. E abro parênteses. Quais são os campos que eu quero preencher? O nome e o telefone. O ID não, porque ele é uma chave primária. Então, ele é automático, nós não precisamos preencher. É por isso que eu tenho que especificar colocando os parênteses. Senão, eu poderia colocar direto se eu fosse preencher todos os campos. Values, ou seja, eu vou preencher com os valores. Que valores que eu vou colocar dentro desses campos? Os valores que estão aqui no formulário, o nome e o telefone que a pessoa digitar. Então, esses dois valores, ao clicar no cadastrar, ele será enviado para a classe cadastro, onde tem o construtor recebendo uma string nome e uma string telefone, que é esses valores que eu vou receber lá do formulário. Porém, eu não tenho como colocar aqui direto nome. Dessa maneira. Porque ele está dentro de aspas. Então, ele considera tudo isso como um texto. Para resolver isso, nós precisaremos colocar um arroba, que será substituído depois, e um arroba telefone. Aí, aqui dentro dos parâmetros, esse arroba nome será substituído pelo nome que me foi enviado. Então, o valor que estiver em nome será enviado para o arroba nome, poderia ser outro nome aqui, não precisa ser nome, e coloca dentro da minha string. É para isso que serve os parâmetros.
Coloca também o telefone, que será substituído. E aqui nós finalizamos essa classe. Então, temos aqui primeiro, nós colocamos o comando, escrevemos o comando que vai ser executado no banco de dados, passamos os parâmetros. Dentro do try, a gente faz a conexão com o banco de dados, executa esse comando. Depois, eu já executei, então eu vou desconectar-se com o banco de dados. Se der tudo certo, ele vai chegar a essa linha e vai ser cadastrado. Caso não, ele não vai nem chegar a essa linha, caso dê um erro no execute não carry ou no erro de cima, que é um erro de conexão, que é um erro SQL exception, ele cairá no SQL exception, e preencherá a variável mensagem com o erro. Para essa classe é só isso. Agora vamos entrar no evento do botão, dar 2 cliques para enviar estas informações. E eu vou instanciar o meu cadastro. Cadastro, dei um nome qualquer, CAD, recebe new cadastro. Tá vendo que ele deu um erro? Porque ele pede para enviar uma string nome e uma string telefone, que é justamente o que está no formulário. Como vamos pegar essa informação do formulário? Através do name que nós colocamos, name, txt, nome e o txt, telefone. Então, eu passo o txbnome.text, ou seja, estou pegando o texto desta caixinha, e o txb telefone.text. Então, fazendo isso, ele pega esse valor, envia para o construtor de cadastro, preenche nome, preenche telefone. Eu coloco o comando, que não pode colocar diretamente, então eu uso os parâmetros. Depois eu conecto, executo, desconecto e mostro a mensagem. Vamos mostrar a mensagem, então, colocando um messagebox.show. E eu vou colocar a mensagem que nós colocamos como público, então, cad.mensagem. E terminamos o nosso programa. Vamos executar. Por enquanto, temos Maria e José. Vamos colocar a Eliane, um número qualquer, cadastrar. Cadastrado com sucesso. Vamos ver se funcionou. Olha lá, Eliane e o número. Então é isso, na próxima aula eu vou avançar um pouquinho, completando o restante das 3 camadas que falta. Isso daqui é só para você entender mesmo como funciona. O código será o mesmo, apenas vamos organizar de forma diferente, que é a maneira correta de se fazer. Pratique isso daí, faça algumas boas vezes aí e depois... E na próxima aula, então, vamos terminar e vamos acrescentar aí para atualizar um cadastro, para deletar um cadastro. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula, então.